Boa tarde, pessoal. Terceiro bloco da nossa aula. Então, estamos indo para a nossa terceira questão. E agora um novo tema, né? Eu já tinha adiantado no último bloco, mas volto aqui a repetir. Vamos falar um pouquinho sobre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, nosso famoso Pacto de São José da Costa Rica. Primeira informação importante, que ele se dá em 1969, hein, pessoal? Anotem isso, porque isso pode aparecer aí na nossa prova. Então, acerca da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, assinale as alternativas abaixo e marque, né, D como verdadeiro ou falso. Primeira alternativa vai dizer aí para a gente, pessoal, olha só. Toda pessoa tem o direito a que se respeite a sua integridade, seja a sua integridade física, psíquica ou moral. Letra B. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. E toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à sua dignidade inerente ao ser humano. E o item 3. A pena abrange a pessoa do infrator e seus sucessores como via de regra. Pessoal, então, o que vocês podem assinalar aí a respeito dessa questão? Os itens 1, 2 e 3 estão corretos, então, a VVV, VFV, FFV, VVF ou FVF. Pessoal, de cara a gente pode ver aí, né, pessoal, que o item 3 me parece equivocado. Dizer que a pena abrange a pessoa do infrator e de seus sucessores como via de regra, pessoal, tá equivocado. Se a gente for lá no artigo 5º da Convenção, olha aí, decreto número 678, de 6 de novembro de 1992, ele vai falar para a gente, né? Olha, toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade. A sua integridade é tanto física, exatamente como diz a questão, como psíquica, quanto moral. Então, o item 1, sem sombra de dúvidas, é um item correto, tá? Tá lá no artigo 5º, tá, da Convenção. Então, olha só, toda pessoa tem o direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Item 2, ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, tá? Essa vedação, ela é absoluta, tá, pessoal? Não há exceção a isso, né? E toda pessoa privada da liberdade, ela também deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Bom, o item 3, olha só como ele está equivocado, pessoal, quando ele fala assim, ó, a pena abrange a pessoa do infrator e seus sucessores. Não, pessoal, olha o que vai dizer o artigo 5º. A pena não pode passar da pessoa do delinquente como regra, tá? Então, é um capítulo que fala na Convenção Americana sobre o direito à integridade pessoal. Então, a pena não pode passar da pessoa do delinquente, não tem nada de sucessor aí. Então, nosso gabarito seria VVF, tá? Mas temos mais coisas aqui, então a gente vai além nessa questão. Olha o que vai dizer o tópico 4 desse mesmo artigo. Os processados, eles devem ficar separados dos condenados. Então, eu não vou prender junto os condenados dos separados. Essa regra ela é absoluta, pessoal? Não. Salvo em circunstâncias excepcionais e ser submetidos a um tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Então, como regra, os condenados devem ficar separados dos processados, a não ser que nós estejamos diante de situações excepcionais. Essas expressões salvo, exceto, pessoal, elas são importantíssimas. Então, cuidado com o tópico 4 do artigo 5º, tá, pessoal? Tópico 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a um tribunal especializado, com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Então, os menores
Quando for o caso de serem processados, tá? Não está aqui, mas eu estou complementando a leitura do artigo 5º, esses menores eles devem ser separados dos adultos. E esses menores eles vão ser conduzidos a um tribunal especializado, e isso com a maior rapidez possível para que haja aí o seu tratamento. E tópico 6, pessoal. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial, cuidado, então falamos em pena privativa de liberdade, tá? Ela deve ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Nosso gabarito é a letra D de dado. Então, olha, o primeiro tópico 1 está correto, o tópico 2 também está correto, mas o tópico 3 aí, ele está equivocado. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tá? A proteção dos direitos humanos previstos na CADH é uma proteção que nós chamamos de coadjuvante. Coadjuvante ou complementar. É a obrigação de vocês ler, reler, ler novamente toda a convenção. Eu não vou ficar aqui lendo a convenção. Vocês têm que ler. Então, ela vai complementar, pessoal, o direito interno dos Estados-partes. Os Estados-partes têm a sua proteção e a convenção vai ampliar, tá? Então, cuidado. Não se trata de uma proteção supletória, tá? Essa expressão não é utilizada do direito interno. Trata-se de uma proteção coadjuvante ou complementar da oferecida pela ordem interna dos Estados-partes, tá? Então, veja, o que vai dizer a Corte Interamericana? O sistema de proteção instaurado pela Convenção Americana, ela não substitui a proteção do direito interno. Ela vai complementar, tá? Não se retira dos estados a competência que é primária para amparar e proteger os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição. Mas, no caso de falta de amparo ou de proteção aquém da necessária, em desconformidade com os direitos e garantias previstos pela Convenção, pode sim o sistema interamericano atuar concorrendo de modo coadjuvante, ou também chamado de modo complementar, né? Visando aí proteger determinado direito que o Estado não garantiu de forma interna. Tá? Então, esse sistema de proteção da Convenção deve operar depois de se dar oportunidade de que o Estado haja da primeira forma. Apenas se o Estado não se manifestar, é que nós vamos ter aí essa proteção complementar aí da Convenção. A Convenção ela é dividida em partes. No primeiro artigo, ela vai trazer, na parte 1, ela vai trazer direitos civis e políticos. A Convenção ela é parecida com a do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Por exemplo, nós vamos ter direito à vida, no artigo 4º, direito à integridade pessoal, artigo 5º, direito de não ser submetido à escravidão ou servidão, artigo 6º, direito à liberdade pessoal, direito de recorrer da sentença criminal a um juiz ou um tribunal superior, direito de liberdade de crença, direito de liberdade de expressão. Então veja que são todos direitos civis e políticos, a primeira parte. Direito de nacionalidade, direito de propriedade privada, no artigo 21, direito de circulação e de residência, 22, direitos políticos, direito à igualdade perante a lei, artigo 24, e a proteção judicial, no artigo 25. Já na segunda parte da convenção, nós vamos ter os meios elencados para que eu consiga a proteção da primeira parte. Tá? A base da convenção está nos seus 2 primeiros artigos. Nos termos do artigo 1º, nós vamos ter a obrigação de respeitar os direitos.
né? Então, os Estados-partes eles se comprometem a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer natureza, tá? Ou qualquer condição social. Então, cuidado. Essa expressão toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição significa que a Convenção Americana não interessa a nacionalidade da vítima. Não interessa. Basta que esteja aí sob a sua jurisdição. Então, estão protegidos pela Convenção tanto os nacionais dos Estados-partes, como os estrangeiros e apátridas, que sejam residentes ou não em um desses estados. Cuidado! Não se inclui, porém, na locução toda pessoa as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas estão fora. Tá? Nós tivemos já uma opinião da Corte Interamericana, opinião consultiva número 22. Pessoas jurídicas não estão no âmbito da pretensão da Convenção Americana. Apenas as pessoas físicas podem ser partes e vindicar direitos ante ao sistema interamericano de direitos humanos. Sujeitar-se à jurisdição de um Estado não significa nele residir, mas nele estar no momento em que a violação do que o Estado ocorreu. Então, não precisa residir, mas a pessoa tem que estar no Estado no momento em que a violação do Estado ocorreu. Então, cuidado com esses detalhes. Artigo 2º da Convenção. Se o exercício dos direitos e liberdades no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de qualquer outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições dessa Convenção, medidas que sejam necessárias. Olha só, a obrigação de adotar medidas para tornar tais direitos e liberdades efetivas. Cuidado! A Convenção Americana ela não estabelece de forma específica direitos de ordem econômico, social ou cultural. O que nós temos no artigo 26 é uma determinação genérica. Os Estados comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno, mas também por meio de cooperação internacional, de ordem econômica e técnica, visando conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorram de normas sociais, econômicas, sobre educação, ciência e cultura. Tá? Isso tudo foi firmado no Protocolo de Buenos Aires, tá, pessoal? Para garantir a melhoria desses direitos, a OEA adotou em 1988 um protocolo de San Salvador. Esse não está no nosso edital, mas é importante que vocês saibam. Que mais, pessoal? Nós podemos falar aí sobre a Convenção dos Direitos Humanos, né? Nós temos que tomar muito cuidado sobre os órgãos de proteção, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pessoal. Muito cuidado com isso, tá? Isso pode aparecer na tua prova. Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que nós precisamos saber sobre isso, pessoal? Dá uma olhadinha, né? Então, olha só, eu queria que vocês soubessem, né? Para a proteção e monitoramento dos direitos, a Convenção traz dois órgãos independentes. Então, nós temos a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A gente não pode confundir. A Comissão Interamericana, né? Ela possui um órgão da Convenção Americana, tá? Embora todos os Estados-partes da Convenção Americana sejam membros da OEA, a recíproca não é verdadeira. Nem todos os membros da OEA são partes na Convenção Americana. Um detalhe importante. Qual que é a principal missão da comissão? Promover a observância e a defesa dos direitos humanos no continente americano. Ela atua como órgão consultor da OEA na matéria, tá, pessoal? É uma função mais política do que jurídica relacionada à OEA. Tudo bem, pessoal? Então, Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
A comissão tem funções quase judiciais, né? Pois uma vez admitida a denúncia à queixa, poderá a comissão abrir um processo, né? Um processamento do Estado, ou, em última análise, denunciá-lo à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, cabe à comissão, pessoal, cuidado, ela faz um juízo de admissibilidade de petições ou comunicações apresentadas. E à Corte cabe a ação eventualmente proposta pela comissão. Certo? Tudo bem? Bom, que mais? Olha só, o que mais eu preciso falar para vocês? Bom, só um minutinho. Detalhe. Então, falamos da comissão e também falamos aí, nós vamos ter todas as composições, né? É importante que vocês estudem o artigo 44 da Convenção, tá? 44, que ele vai dizer os requisitos de admissibilidade das comunicações e das petições, tá, pessoal? Então, olha só, são alguns requisitos. Que tenham sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, somente assim eu posso chegar na convenção, de acordo com os princípios do direito internacional, geralmente reconhecidos. Então, eu preciso esgotar internamente todos os sistemas para que aí eu possa chegar à convenção. Eu preciso que essa denúncia seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Além disso, que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, ou que não haja litispendência ou coisa julgada internacional. Está tudo lá no artigo 46, cuidado com isso. Que no caso do artigo 44, a petição ela precisa conter o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou do representante legal que submeter aí a petição. Tudo bem, pessoal? Bem, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, pessoal, com a questão da comissão, porque, salvo o melhor juízo, o nosso edital ele vai falar aqui que nós vamos ter até o artigo 32. É isso mesmo, pessoal? Que o nosso edital fala? Olha só, Convenção Americana, Pacto São José de Costa Rica, do artigo 1º até o artigo 32. Então, essa parte aí vocês não precisam saber. Eu estou falando aqui, né? Mas leiam até o artigo 32. Então, essa parte que eu estou falando fica mais de dica para vocês. Comissão e corte, mas ela não está no nosso edital, mas eu deixo aí de dica para vocês. Certo? Vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente retorna.